A conversão do justo ao pecador. Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. No nosso caminho de deserto, como corremos o risco, por causa de tanta dor, sofrimento, ou até por causa dos maus tratos dos nossos pais humanos ou superiores religiosos, que deveriam apresentar a figura de um pai, perdemos a figura de Deus que é Pai. Contudo, o amor do Pai, de Deus, que é maior do que qualquer amor humano. Deus ama como um pai, que só sabe amar e que compreende o deserto, a aridez de seus filhos, compreende este amor do Pai. No Evangelho de Lucas, em especial no capítulo 15, nós vemos 3 parábolas muito importantes, chamadas de parábolas da misericórdia. Meditando-as, podemos constatar que Deus é louco de amor por nós. Nestas parábolas, podemos ver como Deus faz as coisas estúpidas, segundo o raciocínio humano, para amar e salvar os seus filhos. Basta olhar a passagem do pastor que abandona 99 ovelhas no deserto para ir atrás apenas de uma que se perdeu. Realmente é um pastor louco, pois nenhum pastor estaria hoje disposto a deixar 99 ovelhas sozinhas para procurar a única que havia se perdido. E Jesus, ele quer dizer com isto que cada um de nós é único e possui um valor absoluto para o pastor, para o Pai. O grande cardeal vietnamita François Xavier Nguyen Van Thuan teve como lema de sua vida a esperança que enche de amor o momento presente. Esse era o seu lema. E ele foi feito prisioneiro pelo regime comunista durante 13 anos, um verdadeiro pastor. 9 dos quais totalmente isolado. Mas ele, como pastor, não ficou de braços cruzados esperando a libertação. Ao contrário, com criatividade, com uma criatividade própria do amor, ele fez amigo até dos carcereiros. Construiu para si um crucifixo de arame farpado da cadeia. Celebrou a Eucaristia clandestina na palma da mão. Escreveu com 3 gotas de vinho, uma de água. Escreveu 3 livros, ordenou sacerdotes na prisão. Catequizou presos e depois de uma vida luminosa, morreu com câncer em setembro de 2002. Esse cardeal, sempre gentil com as pessoas, com a palavra mansa, não com ignorância, porque não tratava o povo como um patrão, entendeu que Jesus era louco de amor por nós. E afirmava em um de seus livros que Jesus tem um defeito, que Jesus não sabe matemática, pois se Jesus tivesse se submetido a um exame de matemática, por certo Jesus teria sido reprovado, pois para Jesus uma pessoa tem o mesmo valor de 99, e talvez até mais. Quem aceita tal procedimento? É a pergunta. Sua misericórdia, diz o Salmo, se estende de geração em geração. E caminhando no capítulo 15 de Lucas, nós vemos a mulher que varre toda a casa, procurando a dracma perdida, símbolo de Deus que varre todo mundo, canto por canto, para nos procurar. Mesmo quando estamos no pecado e quando nos encontra, nós que somos a sua moeda perdida, que Ele quer consigo. Uma vez que Ele nos encontra, Ele faz festa. Ele gasta todo o seu tesouro conosco, para mostrar que somos nós o seu tesouro.
A parábola quer dizer que Deus faz festa para o pecador. O cardeal Vantuan também dizia, com esta parábola, que Jesus tem um outro defeito, que ele desconhece a lógica. Pois uma mulher possuía 10 dracmas, perdeu uma. Acende a lâmpada, vai à casa, procura até encontrá-la e quando a encontra, convida suas amigas para partilhar sua alegria pelo reencontro da dracma. E de fato, não tem lógica fazer a festa por uma dracma. Assim, Jesus, com o seu defeito, nos ensina que o coração tem motivações que a razão desconhece. Jesus deu-nos uma pista. Eu vos digo que haverá mais alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se converte do que por tantos justos. E a terceira parábola é a parábola mais conhecida e erroneamente chamada como a parábola do filho pródigo, que infelizmente é ensinada na maioria das catequeses como a história do filho que pede a herança ao pai e depois volta com o rabinho entre as pernas, se arrepende, se converte. Tudo bem, sim, isso é verdade. Mas a parábola não se resume só a isto. Segundo um grande biblicista, Monsignor Ravasi, bispo da igreja, esta é a parábola do pai, sendo endereçada não ao filho mais novo, o filho pródigo, rebelde, perdido, mas sobretudo é endereçada ao filho mais velho, aquele que se sente justo diante de Deus. E de fato, Jesus conta não aos pecadores, mas aos escribas e fariseus que se sentiam cumpridores da lei injustos diante do Pai, como nós veremos à frente. O padre e teólogo Henri Nouwen, um grande autor que eu amo muito seus escritos, no seu livro O Regresso do Filho Pródigo, ele descreve a experiência do encontro marcante e significativo que teve com o amor do Pai. E com o regresso do filho pródigo, pintado por Rembrandt, dizendo o encontro aparentemente insignificante, com um quadro em que se via em pormenor. Foi para mim o início de uma longa aventura espiritual, que me levaria a entender melhor a minha vocação e recobrar novas forças para viver. Os protagonistas desta aventura são um quadro do século XVII e o seu autor, uma parábola do século I e o seu autor, e um homem do século XX à procura do sentido da vida, ou seja, eu mesmo. Os padres da igreja nos ensinam que se perdêssemos todos os evangelhos e ficássemos somente com esta página de Lucas 15, teríamos todo o evangelho, pois nela está o centro do evangelho e com ela podemos entender quem é Deus e quem somos nós. E percebemos que muitas vezes acreditamos em um Deus que na realidade não existe e não é Deus, em um Deus que nós criamos, em um Deus patrão e um Deus legislador, como os homens. No meu caminho de sacerdote, eu já encontrei, irmãos, diversas pessoas que pecaram com aborto, adultério, assassinato, roubo, drogas, bebidas, violência sexual e tantas outras coisas. Nada mais me escandaliza. Mas o que mais me choca é que muitas delas, embora arrependidas com seu pecado, não se acham possibilitadas a receberem o perdão de Deus. Pois se julgam e se condenam, são juízes de si mesmas e acham que o seu pecado foi tão grande que Deus não pode perdoá-las e querem elas mesmas pagarem pelos seus erros e pecados. E realmente o fazem, se condenando, não acolhendo o perdão e a misericórdia de Deus. Pagam o seu pecado, carregando um peso enorme
nos seus corações, com angústias, tristezas, não realizações, sofrimento e cansaço. Sendo que o maior pecado não é este, mas é aquele de acreditar que para elas não há o perdão de Deus. Este sim é o maior pecado. Deus, Ele perdoa todos os pecados, todos, porque Ele é misericórdia. Meu irmão e minha irmã, pare de se condenar. Aceite o amor de Deus por você. Se perdoe, deixe-se amar. Pare de viver do passado, do seu pecado. Deus quer te dar uma vida nova. Deus quer que você o aceite e se deixe amar. Deus quer te dar a chance de recomeçar no amor, com a paz no teu coração. Deus te ama e te perdoa. Ele é misericórdia. Bom, vamos ver então a parábola do Pai. Lucas 15, versículos 11 a 32. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos, guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com o seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. Lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel ao dedo, calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo, matai-o, comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. E ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou, são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me desses um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou todos os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandasses matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Irmãos, Jesus, no Evangelho, é por diversas vezes criticado por comer com os pecadores públicos. E realmente agora, com esta parábola do Pai, Jesus quer dar uma lição aos justos, aos escribas e fariseus, e mostrar-lhes por que e por quem ele faz festa. Nesta parábola, o Pai faz festa pelo filho mais novo, que nós chamamos de perdido, de devasso, de inconsequente, de pecador.
E do outro lado, o filho mais velho quer ficar de fora da festa, porque vem cansado do trabalho, impecável, que fazia todos os dias. Vê a festa, sabendo o motivo que é o retorno do seu irmão, e porque havia um coração pequeno para amar, mas grande e largo para condenar e cheio de justiça humana, porque se sente justo em julgar o irmão e o pai, porque se achava justo diante de Deus, ele condena. Que triste. Quantas vezes julgamos a Deus também, dizendo, olha, a vida daquele, daquela, Deus dá tudo e eu aqui, nada, sofrendo, infeliz. O filho mais velho acha que o pai errou na medida de executar a sua justiça. E porque não se conforma com o julgamento do pai, com a sua justiça, ele quer ficar de fora da festa que o pai dá para receber o filho mais novo. Esse texto, irmãos, além de expressar o retorno do filho mais novo à casa do pai, é um texto que trata também da conversão mais dura e a conversão mais difícil que pode haver no coração do homem. E esta conversão não é a conversão do pecador, do filho mais novo, pois ele se converte ao pai, ele retorna à casa do pai, aceita em ser amado e receber o perdão, a misericórdia. Mas a conversão mais dura e difícil é aquela daquele que se sente justo, chamado a se converter da sua justiça à misericórdia. É aquilo que Paulo fala em suas cartas, fazer o passo de passar da lei ao amor. A lei é pedagoga do Evangelho, e o Evangelho é o amor. Para o que se sente justo, é muito difícil abrir mão de sua justiça, abrir mão de seu modo de julgar e pensar, abrir mão de sua razão e de suas ideias sobre Deus e sobre os seus irmãos. Pois o justo quer justiça, quer ver aquele que infringiu uma lei, uma regra, pagar por aquilo que fez. E muitas vezes quer ver o pecador pagar em público o seu pecado, fazer a sua reparação para ser exemplos aos outros. Quer deixar claro que se infringir uma regra, uma lei, deve-se pagar. E o falso, aquele que se sente justo, até se desculpa, dizendo que isto é educativo. Infelizmente, vive no Antigo Testamento. Ainda bem que Deus não é justo como o homem, senão nós estaríamos ferrados, perdidos. Senão teríamos todo dia deitar de braços abertos no chão pedindo penitência. Após a tradição dos apóstolos, Jesus, nas suas aparições, como ressuscitado, não condena a ninguém. Não condena nenhum deles e não quer a explicação de nenhum deles, pois Jesus conhecia o coração deles todos que o traíram e o abandonaram. Conhecia os seus medos, as suas inseguranças, os seus pecados, as suas fragilidades e os perdoa. E os manda para a frente, os dá uma missão, porque os ama. Não dá nenhum castigo, nenhuma pena educativa. O filho mais novo não pensava de forma legalista. E por isso, se vendo sobrecarregado de tantos afazeres, de tantos deveres, pensa, é melhor ir embora da casa e trilhar o meu caminho, pois estou cansado de fazer uma vida assim, castrada, sem prazer, cheia de obrigações, só de cobrança, sem descanso, sem nada. O filho mais novo pensava assim, porque tinha uma ideia de Deus errada. Como muitas religiões que pregam um Deus que escraviza o homem nos seus deveres e fazem o homem pensar assim, que quer o sangue do homem, o seu sacrifício em troca do paraíso.
E o fruto desse pensamento, desta falsa religião pregada, é que o filho mais novo se rebela. E o filho mais velho, que possui na parábola a falsa imagem do homem religioso, serve o pai como escravo, como muitos servem a Deus assim. Assim, irmãos, podemos afirmar que os dois irmãos são iguais. Todos os dois possuem a mesma falsa imagem de Deus. E para nós, quem é Deus? Um castrador? Um punidor? Um condenador? Ou Deus é amor? Satanás sugere a todos nós que Deus é o patrão e que quer nos fazer escravos de sua vontade. Sendo ele, então, o patrão de tudo, o legislador, o juiz, é ele, então, que nos condena à morte eterna, se não cumprirmos a lei que ele nos dá. E é triste saber que existem superiores de comunidades religiosas que tratam os religiosos como escravos de si mesmos, que se sentem patrões e até dizem que são patrões, proprietários até da obra de Deus, e querem serviçais seus e não consagrados de Deus. Autoritarismo e não autoridade no serviço do amor. Infelizmente, em muitas igrejas, ainda se prega também um Deus carrasco. Olho por olho, dente por dente. Muitos pregam um Deus que pune, que condena, pregações que falam pouco do amor de Deus, mas carregadas de moralismo, que cansam, que dá nojo. Eu já escutei muitos que não dizem, muitos que dizem: padre, eu não aguento mais aquele padre que só fala do pecado, do inferno, num discurso moralista duro, e não fala do amor de Deus. Como que querendo que eu me convertesse por medo de Deus e não por amor. É triste. A nossa religião, irmãos, não é uma religião da escravidão, dos homens, porque Deus não condena ninguém. Ao contrário, Ele morreu na cruz e morreu por todos os homens pecadores. Foi morto pelas mãos dos justos como blasfemador, porque para aqueles justos, um Deus assim é um herético. E contudo, Deus se deixa julgar e condenar pelos justos para mostrar que Ele não é justo, como os homens pensam. Aliás, a sua justiça é outra. É a misericórdia. Diante destas pregações enfadonhas de ameaças, o homem que ainda não conhece o amor de Deus pensa: se Deus é assim, eu quero a minha liberdade. Quero ser um ser humano livre e não escravo. E diante dessas falsas interpretações de Deus, o Evangelho nos apresenta um caminho de saída, para não vivermos no servilismo e para não cairmos no ateísmo, para chegarmos à liberdade dos filhos de Deus. A religião do amor, que é a lei suprema por si mesma. E esta é a difícil conversão de cada um de nós, que ora é o filho mais novo, que se rebela, e ora é o filho mais velho, que está preso no servilismo, se achando merecedor de toda a herança que receberá do Pai, e desejando a morte daqueles que não vivem com Ele, querendo a vingança. Os dois irmãos, assim, cometem o mesmo erro. Não aprenderam a conhecer a imagem correta de Deus. Não vê em Deus um pai e uma mãe de amor. E na história da igreja é engraçado observar que temos vários exemplos de filho mais velho, que em nome desse Deus carrasco fizeram cruzadas, inquisições, para eliminar os maus, os que pensavam diferente. Usaram do poder que tinham para oprimir os subalternos e, em vez de servir, se fizeram servidos por eles. E, por fim, se sentiam justos diante de Deus. Assim, irmãos,
início do capítulo 15, versículo do 1 ao 3, nós vemos que a parábola retrata: aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. É engraçado que, já nos primeiros versículos, vemos que nosso Deus, é apresentado por Jesus de um modo diferente do Deus Santo que os fariseus acreditavam. Se fazia visível, se aproximava dos pecadores públicos, dos impuros, enquanto os rabinos, em um banquete, se afastavam, se sentavam bem longe dos desgraçados, dos pecadores que não pagavam dízimo, que não jejuavam, que não vão à missa todos os domingos, que não rezam. Jesus, ao contrário, porque comia e se misturava com os pecadores públicos, é julgado e condenado pelos justos. E por isso, em Nazaré, a sua família pensava que ele havia ficado louco. A comunidade cristã, a exemplo de Jesus, ela deve acolher a todos, não só os pecadores arrependidos, mas também os que estão na perdição. E por isso os escribas murmuravam e se escandalizavam com o comportamento de Jesus, porque esse comportamento lhes incomodava. Lhes incomodava ver Jesus indo à casa dos pecadores, comendo com eles, convidando-os a comer com eles, em seus banquetes, em suas casas. Se esperava o banquete para os justos, e Jesus faz o banquete para os pecadores. Assim, crer que Deus está somente da parte dos bons e dos justos, isto sim é uma heresia. E disse a eles esta parábola. O problema de Jesus não é converter os pecadores. Com eles Jesus está de acordo. Jesus os compreende e eles compreendem Jesus. O problema é converter os homens de cabeça dura, que se acham justos. É como Jonas no episódio dos ninivitas. Jonas queria que os ninivitas morressem porque eram pecadores. E Deus envia Jonas porque, antes de tudo, quer converter Jonas. E Deus teve que tribular para converter ele, que nem queria ir a Nínive. E quando Jonas vai lá, todos os pecadores se convertem, enquanto o coração de Jonas, que se sentia justo, ainda não estava convertido. Disse também Jesus: um homem tinha 2 filhos. Nesse versículo 11, diz que um homem tinha 2 filhos. É um pai. Mas é chamado de pai porque seus filhos não queriam como pai. E esses filhos representam toda a humanidade, que se divide em 2 categorias. Aqueles que são pecadores, como o filho mais novo, e os que são justos, como o filho mais velho. E nessas 2 categorias estão todos os filhos do Pai. A diferença é que aquele que erra não cria graves dificuldades para aceitar o amor misericordioso, mas quem é justo faz um grande problema para aceitá-lo, porque não aceitam que Deus é amor e misericórdia, e muitas vezes não aceita o seu erro e pecado. Querem colocar a culpa sempre em alguém, mesmo que esse seja o seu irmão, para desculpar a sua própria culpa, ou até mesmo colocar a culpa no pai. Esses filhos têm em comum a irmandade, embora não se sentiam irmãos e não queriam sê-lo. Pois o Evangelho não diz que o filho mais velho tentou convencer o seu irmão de ficar. Ou seja, não se sentindo irmãos, negam também a imagem do pai em si mesmos. No versículo 12, diz que o filho mais moço disse ao seu pai: meu pai,
dá-me a parte da herança que me toca. E o pai então, é interessante, repartiu entre eles os haveres. E quando um rabino começava a descrever uma parábola, iniciando a dizer um homem ou um pai, todos entendiam que ele estava falando de Deus. Mas o problema é que quando Jesus diz um homem havia 2 filhos, porque para os judeus Deus havia apenas um filho, Israel, pois os demais não eram filhos. E se notamos no texto, assim, no Evangelho, pronuncia por 12 vezes assim a parábola, a palavra pai. O chama pai o irmão menor, os servos, os escravos. E por engraçado, o filho mais velho não chama o pai de pai, mas de este teu filho menor. Embora o filho mais velho não reconheça naquele homem pai como pai, também não reconhece o irmão como seu irmão. Aliás, somente reconhece quando diz, este teu filho mais novo. O engraçado é que vendeu tudo. Os israelitas viam Deus como o imperador, legislador. E por isso chamavam apenas Abraão de pai. E é Oséias que introduz na Sagrada Escritura a imagem de Deus como esposo e como pai. E Jesus, ao contrário dos israelitas, inicia a sua oração chamando Deus de pai, Abá, que não é propriamente pai. Para explicar melhor, o termo Abá era usado como por um garoto que brinca, vê o seu pai perto, sai correndo ao encontro dele e diz, como os nordestinos, painho. É chamar o pai de papai, mas de uma forma totalmente carinhosa. E o pai dá um cheiro no filho. Neste pai, Abá, esse pai que é Abá, nesse termo há uma relação de amor. Deus não quer ser chamado de onipotente, de onipresente, onisciente, mas quer ser chamado de painho. Esta mensagem que ele nos deixa em Jesus. Jesus, no momento mais dolorido, que é tentado a fugir da sua cruz, ele diz, Abá, painho, papi, papai, é o papi das crianças, painho. Deus é Abá, é acolhimento, é ternura, não é imposição. E não é um Deus criado à nossa imagem. O problema aqui, irmãos, é que esta parábola é a relação dos 2 filhos com o pai. Ambos não consideram o pai como pai, mas como um patrão. O filho mais novo escolhe ir embora com a sua parte da herança e se rebelar. Quer a autonomia do pai, quer a liberdade, quer asa para voar. E o filho mais velho escolhe em ficar. Fazer tudo certinho para depois herdar tudo e por isso fica na casa do pai. O pai é o contrário. Quer bem a ambos. E o contrário do que pensam os seus filhos é um pai de amor, que eles não conheciam. Liberdade e misericórdia. E por isso dá herança ao filho mais novo, que achava impossível viver com o pai. E se rebela e vai fazer aquilo que quer, que lhe dá prazer, escolhendo a estratégia da liberdade e do prazer. E o pai deixa o filho menor ir, tranquilo. E ao filho mais velho, o pai também o deixa livre para partir, como veremos à frente. E este escolhe a estratégia do dever, do legalismo, de ficar em casa. E por isso, ao retorno do seu irmão, ele não quer entrar, porque vê a vida como um dever, como uma religião e não como um amor, liberdade absoluta. No livro de Cirácides, que era um sábio que viveu no fim do 3º século antes de Cristo, ele deixou escrito, é melhor que os teus filhos recebam a herança somente no momento da morte. Cirácides 33. E este pai, ao contrário, dá.
Peçamos, irmãos, a graça de vivermos como filho de Deus, livres do amor, e para amar, sabendo que Deus é um paiinho, que nos ama e que não quer escravos, mas filhos. Então oremos, irmãos, com amor e confiança agora, pedindo a cura total do nosso coração, para que toda a desconfiança caia por terra e para que possamos sentir este grande amor de Deus, que é Pai na nossa vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, Deus os abençoe, fiquem na paz. Tchau, tchau, até mais.